Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos à resolução da questão de número 7, tá? Da prova do ENC, Exame Nacional de Qualificação do Profimate, mestrado profissional, ano de 2019.1. Questão 7 diz assim pra gente, é uma questão de geometria, tá? Ó, um recipiente cilíndrico de base circular está parcialmente cheio. Quando deitado, isto é, apoiado sobre uma de suas geratrizes, o nível da água atinge um quarto do diâmetro da base do cilindro, conforme a figura. Então, temos a figura na tela. Quando o cilindro é levantado, isto é, apoiado sobre uma de suas bases, o nível da água atinge uma fração da altura h do cilindro. Que fração é essa? A questão está perguntando. Observação: considere desprezível a espessura das paredes e das bases do recipiente. Bom, uma conclusão é imediata. O volume de água que eu tenho aqui é exatamente o volume de água que eu tenho aqui. É o mesmo líquido em duas situações diferentes. Beleza? Beleza, professor. Agora veja bem. Inicialmente, é fácil calcular o volume do líquido aqui. Eu tenho um raio, eu vou me basear nas letrinhas que ele me deu, né? Como o diâmetro é d, o raio da base é d sobre 2. Então já vou puxar uma seta aqui e anotar que o raio da base é o d sobre 2. Concorda comigo? Beleza. Tá. Bom, o volume de um cilindro, o volume de um corpo que tenha bases paralelas congruentes, tá bom? Bases paralelas e congruentes, a gente sabe que o volume pode ser calculado como sendo, chamar aqui de V1, a área da base, multiplicado pela altura, chamar aqui de H, beleza? Não sei qual a altura do líquido inicialmente, vou chamar de X. Então, o volume 1 é a área da base, que é um círculo, tá? Πr ao quadrado. Então, π, o raio é d sobre 2, então d sobre 2 ao quadrado, multiplicado pela altura que atinge, que eu vou chamar de x, beleza? Então, esse aqui é o volume 1. Qual vai ser a ideia, então, agora? Vou calcular o volume no segundo momento, ou seja, o volume depois que eu deitei o cilindro, ou seja, nesta segunda situação. E em seguida a gente iguala os dois volumes, já que eles são exatamente os mesmos. Beleza, professor? Agora, esse sólido aqui, formado pela água no segundo cilindro, é um tipo, digamos assim, aparentemente um prisma, tá bom? A gente pode classificar assim. Óbvio que a base não é um polígono, tá? A gente pode encarar como um prisma, digamos assim, como uma classe mais geral, tá? E fazer o volume como sendo área da base vezes a altura. Ah, professor. Só que a altura aqui, a gente vai considerar como sendo o H, já que ele está deitado, é como se eu tivesse só virando para, colocando assim em pezinho, essa parte que está deitada, apoiando sobre uma dessas bases aqui, que são segmentos circulares, beleza? Então, o problema aqui gira em torno de calcular a área desse segmento circular que eu estou pintando aqui de vermelho. Ah, professor, tranquilo. Mas isso não é tão difícil assim, ó. Vou desenhar a base aqui e vou refazer a figura que está ali, ó. A área que eu estou querendo, deixa eu melhorar isso aqui, a área que eu estou querendo é essa partezinha daqui de baixo, ó, tá? É isso que representa a base daquele meu sólido, que eu estou imaginando como um prisma, na segunda situação. Tá, como é que a gente vai fazer para calcular essa área? A gente já sabe que esse tamanho daqui, ó, é d sobre 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o centro desse círculo, que representa a base, e formar um triângulo isósceles. E se olhar a figura como um todo, a gente forma um setor. Como o raio é d sobre 2, tenho aqui d sobre 2 e aqui d sobre 2, já que o diâmetro é d. Tá, agora pense comigo. Ali eu cometi um erro, tá? Aqui a altura é d sobre 4. Veja só, isso aqui que eu vou acabar de traçar para você, isso aqui, também é o raio. Só que essa parte aqui vale d sobre 4. A parte de cima, então, a partezinha que eu vou pintar de vermelho aqui, é o restante do d sobre 2, que é o raio, quando eu tiro o d sobre 4. Não é difícil perceber que isso aqui é d sobre 2. Moral da história, essa parte aqui vale d sobre 2. Tranquilo, professor. Vou apagar isso aqui. E agora o que eu vou fazer? Bom, vamos encontrar, gente, o valor desse ângulo aqui, ó, para que a gente encontre o valor do ângulo central. Chama esse ângulo aqui de alfa. Esse ângulo daqui também é alfa, já que o triângulo, digamos, ABC é um triângulo isósceles, a gente sabe que a mediana é, ao mesmo tempo, altura e bissetriz, quando relativas à base do triângulo isósceles. Tá. Então, analisando só esse triângulozinho aqui que eu estou colocando a seta, você percebe que o cosseno do alfa, vou calcular o cosseno do alfa, que é dado pela razão
cateto adjacente, ali é D sobre 4, tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa ficará D sobre 4 sobre D sobre 2. Isso aqui dá meio. Como eu tenho um ângulo interno de um triângulo retângulo ali, né? Eu sei que esse ângulo tem que ser agudo. O ângulo agudo que tem cosseno igual a 1 sobre 2 é o 60 graus. Logo, alfa é 60 graus. E, portanto, o meu setor, que tem 2 alfa no ângulo central, é um setor de 120 graus. Para não ficar tão preenchido a figura ali, tá tão feiosa, né? Eu vou redesenhar aqui novamente, tá bom? E vou colocar as informações que eu tenho agora. Bom, eu tenho um ângulo central no setor que eu quero. Agora sei que são 2 alfa, e alfa é o 60 graus. Então, aqui é 120 graus. O raio é D sobre 2, D sobre 2. E eu estou querendo esse segmento circular daqui de baixo. Como é que eu vou fazer para calcular esse segmento circular? Aí agora não é tão difícil. Eu vou pegar a área do setor, tá? Área do setor. Qual setor, professor? Vou pintar para você aqui de amarelo. O setor completo. Tranquilo. E vou tirar o triângulo ABC. Lembra que eu marquei lá em cima um triângulo ABC? É só essa partezinha aqui de cima? Beleza, professor. Então, para calcular a área de segmento circular, vou pegar a área de setor menos a área do triângulo ABC. Vou colocar essa simbologia aqui de área. Beleza. A área do setor, a gente pode fazer regra de 3, a gente pode usar a fórmula de área de setor direto, tá bom? Colocando o ângulo para radiano ou colocando a fórmula que você está acostumado. Ou a gente pode perceber que esse setor aí de amarelo, já que tem um ângulo central de 120 graus, ele é um terço do círculo. A área dele é um terço do círculo, então é um terço de πr ao quadrado. Só que no caso, o raio é d sobre 2, então é um terço de π d sobre 2 ao quadrado. Concorda comigo? Menos a área do triângulo. A gente pode calcular essa área do triângulo ali de várias formas. A gente pode fazer, por exemplo, traçar uma altura, já que a gente já tem a altura, na verdade, é d sobre 4 ali pela figura, aquele segmento vermelho baixado de A, e pode achar a base, não é difícil fazer esse problema, mas para adiantar eu vou utilizar a forma trigonométrica. Seria a multiplicação de dois lados pelo seno do ângulo que está entre eles sobre 2. Então ficaria d sobre 2, d sobre 2, seno do ângulo que está entre eles, seno de 120, sobre 2. Beleza? Tranquilo, professor. Continuando, eu tenho então π d ao quadrado. Ó, aqui quando elevar ao quadrado, vai dar 4. Vezes esses 3 aqui, vai dar 12. Π sobre 12. Menos. Presta bem atenção agora. D vezes D é D ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar 4. Sobre esse 2 daqui, vai dar sobre 8. O seno de 120, lembra? O seno de 120 é a mesma coisa do seno do ângulo suplementar a ele. Ou seja, o seno do 60. Concorda comigo? Se a soma de dois ângulos é 180 graus, ou seja, se são ângulos que são suplementares, o seno de um é o seno do outro, e os cossenos são opostos. A gente vê isso facilmente no círculo trigonométrico. Então, esse cara daqui é a mesma coisa que o seno de 60. E a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu coloco raiz de 3 sobre 2. Ou seja, agora eu tenho para mim π d ao quadrado sobre 12 menos d ao quadrado, raiz de 3 sobre 16. Não vou mexer com essa expressão, tá? Mas muito cuidado, isso aqui é a área, tá? A área desse segmento circular daqui, ó. Logo, o volume 2, vou puxar uma setinha para cá, o volume 2, que também é a área da base vezes a altura, será a área da base. A área da base é esse monstrinho daqui todinho, ó, que é a área daquela região. Então, é π d ao quadrado sobre 12 menos d ao quadrado raiz de 3 sobre 16 vezes a altura, que é h. E agora, professor? Agora eu vou pegar este volume 2 e igualar ao volume 1, para a gente achar x em função de h, que é o que a questão está pedindo. Ó. A fração que a altura corresponde da altura do cilindro. A altura do líquido corresponde da altura do cilindro. Então, como V1 é igual a V2, a gente tem que... Quem é V1? Ah, V1 é π, onde eu vou escrever assim, ó, d ao quadrado x sobre 2, perdão, sobre 4. Quando elevar ali ao quadrado, vai aparecer um sobre 4, né? Elevando aqui e elevando aqui. Então, π d ao quadrado x sobre 4, igual a este volume 2, que é π
d ao quadrado sobre 12 menos d ao quadrado raiz de 3 sobre 16 vezes h. Obviamente, o d não é zero. O d é diferente de zero. E, portanto, d ao quadrado também. Logo, eu posso simplificar ele, visto que ele está em todos os termos. Concorda comigo? Beleza, professor. Então, eu vou ficar com π, que multiplica x sobre 4, igual π sobre 12, menos raiz de 3 sobre 16, que multiplica o h. Ainda vou simplificar, gente, todos os denominadores por 4, tá bom? Dividir todo mundo por 4, para ficar fácil, tá? Para facilitar a minha conta. Então, vai ficar πx dentro do parêntese, π sobre 3, beleza? É como se eu estivesse multiplicando ambos os membros das equações por 4, tá bom? Menos raiz de 3 sobre 4 vezes h. E por último, agora, para a gente fechar a resolução, basta passar o π para lá, dividindo. Então, vai ficar x, multiplicar por 1 sobre π de ambos os membros, tá? Então, vai ficar π sobre 3 menos. Eu vou colocar isso aqui dentro de uma fração só, tá? O parêntese. Então, fazendo aqui a continha dentro do parêntese, você tem o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, 12, né? Ou fazendo borboleta, o método que você está acostumado, tá? Então, vai ficar 4π menos raiz de 3, 3 raiz de 3, né? H sobre π. Repete a primeira, tá? Multiplica pelo inverso da segunda. A gente sabe que vai ficar 4π menos 3 raiz de 3 sobre 12, h sobre o π. Ou seja, vai ficar x igual, aqui tem um parêntese, tá? 4π menos 3 raiz de 3, h sobre 12π. Caso você queira melhorar a resposta, tá? Resposta feia, né? Mas tudo bem. Caso você queira melhorar a resposta, você pode jogar o π para dentro, tá? Ou ainda, vou colocar assim, ou ainda, você pode jogar o π para dentro, ficando, ó, 4π sobre 12π menos 3 raiz de 3 sobre 12π, h. Então, a primeira parte, posso cancelar o π e simplificar o 4 sobre 12, ficando 1/3 menos. Aqui eu posso simplificar também por 3, tá? Ficando raiz de 3 sobre 4π, h. Ou você coloca a resposta assim, ou você coloca a resposta assim, não há problema, tá? Essa aqui eu vou deixar como oficial. É a fração que a altura do líquido representa da altura total do cilindro. Espero que você tenha gostado, compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Coloca aí nos comentários. Forte abraço, que Deus abençoe e você consiga a sua aprovação no Exame Nacional de Qualificação do Profimar. Estou indo embora. Fui!